Então, hoje o nosso conteúdo de história, nós estamos dando continuidade à chegada dos portugueses e dos europeus à América. Nesse conteúdo, hoje nossa aula é sobre o impacto da conquista europeia na América. Ou seja, nós vamos falar de um dos momentos mais importantes na história do mundo e também na história do continente americano. Nós vamos falar então sobre a chegada dos europeus ao continente americano. Como foi essa chegada e como foi a primeira relação entre os índios e os europeus. Pela imagem que vocês estão vendo aí no primeiro slide, ela já mostra de forma bem clara e objetiva que a relação entre os europeus e os povos indígenas não teve os primeiros anos até que eles tiveram uma boa relação. Porém, uma relação sempre de preconceito e também de opressão. Com o passar do tempo, essa relação que nunca foi muito positiva, ela foi se tornando pior com o passar do tempo, até que houve o extermínio dos povos indígenas aqui no Brasil e no restante também no continente americano. Essa, é uma história que todos já sabem, principalmente a relação que houve dos portugueses com os europeus, a relação dos europeus, de forma geral, portugueses e espanhóis com os povos indígenas, e os grandes prejudicados, sem dúvida, foram os indígenas que viviam aqui na América. Nós vamos observar que, quando os europeus chegaram ao continente americano, no século XVI, já existiam vários povos que viviam aqui. Os portugueses chegaram no século XV, no ano 1500, e a gente pode observar que os espanhóis, com Cristóvão Colombo, chegaram um pouco antes ao continente americano no ano de 1492. Então, no século XV, foi o ano da chegada dos europeus ao continente americano. A gente vai observar que quando os europeus chegaram ao continente americano, já existiam vários povos vivendo aqui. Várias nações indígenas. Não eram apenas poucas, não eram muitas. Nós vamos ver que existiam aproximadamente 3.000 nações indígenas em todo o continente americano. Então veja que em um continente existindo 3.000 nações indígenas, existia uma grande quantidade. Entre esses povos indígenas que viviam aqui, existiam vários. Eu citei apenas aqueles que mais destacaram aí no slide. Nós temos aí, por exemplo, no segundo slide a gente vê que existiam os aruaques, existiam os tupis guaranis, existiam os caraíbas na América Central, existiam os patagônicos, onde hoje fica a Argentina. Nós vamos ter os iroqueses e os sioux lá na América do Norte. Vamos ter também os astecas, os incas e os maias, entre os povos que mais se destacaram no continente americano. Por que eles se destacaram? Nós estudamos ele. Tanto no sexto ano vocês estudaram, como também esse ano nós já vimos um pouco sobre eles. Quando a gente estuda um pouco sobre os astecas, os incas e os maias, nós vimos que foram povos que viviam na América do Norte e na América Central, e esses povos se destacaram no continente americano porque eles tinham uma grande civilização indígena, e essa civilização indígena ela se destacou muito porque eles tinham controle sobre a matemática, sobre a astronomia, sobre a arquitetura, construíram grandes pirâmides, que ainda hoje elas existem lá na região do México, na região da Guatemala, na América Central, em Belize e também na região do Peru, onde viviam os povos chamados de Incas. Esses povos que viviam aqui na América eram povos que tinham o quê? Eles tinham uma história, eles tinham uma cultura. A gente vai observar que esses povos indígenas que viviam aqui na América, antes da chegada dos europeus, eram povos que viviam de que forma? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta, viviam da agricultura, viviam também dos instrumentos de pedra, tinham instrumentos de pedra e de madeira, se organizavam em grupos e muitos também tinham conhecimento sobre a agricultura, a arquitetura, sobre a matemática e também sobre a astronomia. Aqui nós vamos então observar, será que realmente existiam poucos povos vivendo aqui? Hoje nós temos a impressão, pessoal, que eram poucos o quê? Que eram poucos povos que viviam aqui no continente americano.
Isso está totalmente errado. Nesse slide, vocês estão observando aí que existia uma grande quantidade de povos indígenas. Esses povos indígenas que viviam aqui, né, existiam aproximadamente 88 milhões de habitantes. Nós vamos ver que o Brasil tinha aproximadamente 5 milhões de povos indígenas. E quando os portugueses e os espanhóis chegaram ao continente americano, existiam apenas o quê? 11 mil. Se a gente comparar a quantidade de povos europeus, né? Se a gente comparar então a chegada dos europeus ao continente americano, a gente vê que a quantidade de habitantes que haviam aqui, ela era muito grande. Nós temos aí 88 milhões de habitantes, é uma grande quantidade de povos indígenas que viviam em toda a América. Só no Brasil existiam aproximadamente 5 milhões de índios, e juntando os portugueses e os espanhóis, tinham apenas 11 mil espanhóis e portugueses no total. Então a gente vai observar que a quantidade de portugueses e espanhóis que chegaram à América, ela nem se comparava e nem chegava perto da quantidade de indígenas que viviam aqui. Porém, a gente vai observar então o que é que vai acontecer. Eita, não sei, eu recebendo ligação, agora vai. Aí toda vez sai. Vejam aqui. Nós vamos então observar que a partir desse momento, o que é que vai acontecer? A gente começa então a perceber... Eita, então veja aqui. Então a gente então vai observar que nesse momento existia uma grande quantidade então de povos indígenas vivendo aqui no continente americano. 88 milhões de habitantes, 5 milhões viviam apenas aqui no Brasil, e a gente vê que mesmo em menor quantidade, os povos europeus eles então chegaram à América e eles sem dúvida vão tentarem dominar e explorar todos os habitantes que viviam aqui na América. Se vocês observarem aí, eu coloquei uma observação no final, que em menos de 50 anos da chegada dos europeus à América, eles então dizimaram, eles acabaram matando e acabaram também dominando os povos indígenas que viviam aqui na América. Nós temos então as cenas, não é, do convívio inicialmente entre os portugueses e os povos indígenas, que não foi uma relação boa. Os povos indígenas viviam aqui da agricultura, da pesca, da coleta, da agricultura, viviam também em pequenas tribos. A gente vai observar que eles tinham um costume, eles tinham uma cultura e principalmente tinham características, só que com o passar do tempo, a gente vai observar então que esses povos então foram obrigados a abandonarem a sua cultura, foram abandonados a deixarem de viver da forma que estavam acostumados, e a gente vê que muitos deles acabaram sendo até mortos, como nós estamos vendo aí na segunda imagem. Ok? Pronto. Aqui nós temos então as imagens, e essas imagens então elas estão principalmente mostrando essa relação que se dava entre os povos indígenas e os europeus.